Voltamos a estar consigo para mais um apontamento da semana. Estamos a caminhar para o fim deste tema central que abordou até agora vários aspectos sobre Deus na pessoa do Espírito Santo. Pode parecer que já dissemos tudo ou quase tudo sobre o Espírito de Deus, mas se pensarmos assim, estamos a errar, pois o Espírito Santo, sendo Deus, é infinito. Logo, pessoas finitas como nós não podem alcançar o infinito e muito menos saber tudo sobre Deus. Quando olhamos para o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30, vemos que ainda não falamos de um aspecto muito importante. Um aspecto muito simples, mas fundamental para termos uma relação com Deus. Leia comigo Efésios capítulo 4, versículo 30, para lermos esta passagem de Paulo. Diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja, já pensou que sempre que entristecemos o Espírito de Deus, entristecemos Deus o Pai e Deus o Filho? Sempre que consideramos de menos importante os desafios divinos na nossa vida, o Espírito entristece e as três pessoas de Deus entristecem-se ao mesmo tempo? Se um chora, os outros choram também. A capacidade do Espírito Santo leva-nos a ter consciência do nosso verdadeiro estado pecaminoso. Por vezes não queremos saber qual o tamanho do nosso pecado. Contudo, o mal é muito sedutor, é muito apelativo e é altamente enganoso. A Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte eterna. E se ela nos atingir, será porque entristecemos grandemente o Espírito, rompendo com o projeto de salvação. O pecado, infelizmente, criou em nós resistência à obra do Espírito. E isto, quando é compreendido, torna-se dramático. Porque seres humanos frágeis, criados por Deus e dependentes dele, nunca deveriam resistir à obra proposta por Deus. Mas sabe o que é mais espantoso em Deus? É que mesmo sendo poderoso como é, Deus não se impõe à nossa livre escolha. Ele respeita as nossas decisões. Se Deus quisesse forçar-nos a obedecer-lhe, teria implementado isso logo no Éden, com Adão e Eva, e assim, para muitos, pouparia o mundo inteiro à crise do pecado. Mas Deus não nos fez telecomandados, fez-nos livres, com poder de escolha, para a vida ou para a morte, para bem ou para mal. É importante recordar que uma das tarefas do Espírito Santo é abrir os nossos olhos para vermos o nosso pecado. É Ele quem nos leva a Jesus e alegra-se quando somos obedientes a Deus em todas as coisas. Provavelmente, no nosso dia-a-dia, entristecemos o Espírito de Deus com frequência, mas isso é uma coisa muito grave. O significado da palavra entristecer quer dizer causar sofrimento ou dor. Paulo apela a sermos sensíveis às orientações do Espírito Santo e deixarmos de magoar o coração de Deus devido aos pecados conhecidos e voluntários. Sabe qual é a área da nossa vida onde mais entristecemos o Espírito de Deus? No nosso estilo de vida. Alguns de nós fomos batizados. Temos hábitos de alimentação saudável e somos estudantes da Bíblia, mas a ligação com Cristo ainda não comporta a excelência do seu caráter, como, por exemplo, a paciência, a amabilidade e a capacidade de nos suportarmos uns aos outros em amor. Veja, há tantas coisas que deveriam estar bem longe de nós. Elas estão escritas, algumas delas, em Efésios capítulo 4. E eu gostava de levar cada um de vós a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4 para lermos o versículo 25 até ao capítulo 5, versículo 2. Veja, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Já viu quão diferente seria a nossa vida se seguíssemos estas ordens bíblicas? Eu sei que é fácil, ou melhor, que não é fácil, mas o nosso alvo deveria ser o viver de maneira a que outras pessoas percebam que somos realmente filhos de Deus, refletindo o caráter de Jesus. É interessante notar que o apóstolo Paulo preocupava-se com a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A forma como nos tratamos uns aos outros na igreja é realmente importante para Deus.
A maneira como nos vemos uns aos outros no corpo de Cristo é de primeira importância para o Espírito de Deus. Há ainda um outro aspecto a ter em conta e que não podemos ignorar se queremos ter um relacionamento com Deus. Veja comigo o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5. É para lá que eu quero levar todos aqueles que estão a ver este programa. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 5, ou melhor, 19 a 21. Capítulo 5, 19 a 21. Diz: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Fala-nos aqui que podemos extinguir o Espírito Santo. Quando nós procuramos o significado de extinguir, encontramos a ideia de um fogo. Ora, se considerarmos o Espírito Santo como um fogo, sem dúvida que o podemos extinguir. Temos essa liberdade de escolha. O Espírito faz duas coisas importantes por nós. Ele mostra-nos o mal que existe em nós e leva-nos a Cristo, que tem poder para perdoar e vencer o pecado. Se extinguirmos o Espírito na nossa vida, não estaremos abertos ao discernimento e os falsos ensinos e as falsas profecias derrubam a nossa fé e assolam a Igreja. A palavra de Deus é, sem dúvida, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Nos tempos bíblicos, uma lâmpada era uma espécie de pavio a arder que iluminava à frente dos pés daqueles que caminhavam de noite. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos passagens como esta, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e se o Espírito é o azeite espiritual que faz brilhar a nossa vida, então os ensinos da Palavra de Deus apontam a maneira correta de viver a nossa fé. Por fim, há algo mais grave e mais profundo que a Bíblia nos mostra e que pode ser o fim da nossa possibilidade eterna. Vamos ler 2 versículos, um em Mateus, para chegarmos àquilo que pode ser o problema fatal em nós. Mateus, capítulo 12, eu quero ler consigo, capítulo 12, o versículo 31 e 32. E diz assim: portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Repare que todos os pecados que nós cometemos são sempre odiosos para Deus. Porém, a blasfémia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada e persistente que nós fazemos perante a obra salvadora de Jesus. Cristo não falou de alguém que pronuncia algumas palavras difamatórias. Ele estava antes a falar de hostilidade que cada um de nós pode ter para com o Salvador. Blasfemar do Espírito Santo não é um episódio único. É uma maneira de viver seguida com determinação. Entristecer o Espírito Santo é, sem dúvida, algo muito mau. Resistir permanentemente às suas orientações leva-nos ao pecado imperdoável. Portanto, é necessário que cada um de nós compreenda verdadeiramente o ministério do Espírito Santo e o que Ele fez e faz por cada um de nós. Conhecer e ouvir a voz do Espírito Santo permite que vivamos uma vida de paz, de liberdade e também de alegria como cristãos. Uma das principais funções do Espírito é, sem dúvida, preparar-nos para o céu. Ele anseia substituir a desonestidade pela integridade, um espírito irritado por uma atitude calma, uma língua crítica por palavras amáveis, rudeza por gentileza e amargura por perdão. Nunca se esqueça, o Espírito Santo é o representante pessoal de Cristo, o nosso aliado na batalha contra o bem e o mal. É o nosso amigo e companheiro, nosso conselheiro e guia, e, portanto, não temos o direito de o entristecer.